A história das Bíblias. Veja também o vídeo no YouTube, A Bíblia é ou não, a Palavra de Deus. No canal Verdade Plena. Por que a história das Bíblias? E não da Bíblia? Porque os senhores das religiões querem dizer o que querem e como querem, e afirmar com sua própria versão da Bíblia. Geralmente dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu discordo. Porque a palavra de Deus é perfeita, a Bíblia não. Porque apesar de muitos erros encontrados nela, encontramos também as palavras de Deus. Note, não estou falando das Escrituras, e sim da Bíblia, mas na Bíblia contém informações suficientes para nos salvar e para nos condenar. Por isso devemos ter cuidado com a Bíblia. Buscando a origem da Bíblia. Deus falava com seu povo desta maneira. Deus falava para o pai da família e o pai ensinava para o seu filho e o filho para o neto. O ensinamento era verbal, porque não tinha escrita. Vamos dar como exemplo Abraão, Isaque e Jacó. 400 anos depois de Abraão, Deus chamou um profeta chamado Moisés, e lhe entregou 2 tábuas, no monte Sinaí, e nelas estavam escritos os 10 mandamentos, assim como nos nossos dias, os 10 mandamentos estão escritos na tábua dos nossos corações. Se não sabia, fique sabendo. E Moisés escreveu os primeiros 5 livros, chamados a Torá, e os profetas sucessores de Moisés, inspirados por Deus, escreveram seus próprios livros, cada um com seus respectivos nomes. Exemplo: Josué, Isaías, Malaquias, etc. Chamado Tanakh, e depois Davi escreveu os Salmos, em seguida Salomão escreveu os Provérbios, Cantares e assim sucessivamente, de sorte que alguns livros foram escritos no deserto, e outros já em Jerusalém. Não tenho certeza, mas calculo que levou mais de 1000 anos para completar a coletânea de Gênesis a Malaquias. E quando Alexandre o Grande dominou o mundo, diz a história que no princípio do 3º século AC, se estabeleceu um governo no Egito, chamado Ptolomeu. Este governo desejou muito conhecer a palavra de Deus, e entrou em acordo negociado com o governante de Israel, para mandar 70 sábios judeus para a cidade de Alexandria, para traduzir do hebraico para o grego, os livros citados de Gênesis a Malaquias. Conforme o acordo, o rei mandou para Alexandria 70 sábios. E esses fizeram a tradução das escrituras hebraicas para o grego, e botaram-lhe o nome de Septuaginta, que significa 70. Aí pela primeira vez, temos a primeira metade da tradução da Bíblia grega, chamada de a Bíblia Septuaginta, que por obrigação devia ser a cópia fiel das escrituras hebraicas, o que hoje as pessoas chamam de Velho Testamento, mas o certo é a Primeira Aliança. Vamos dar um pulo gigantesco na história. Muito tempo depois, segundo as predições proféticas, nasce na cidade de Belém, na casa de José e Maria, que era uma família justa e leal, nasce um menino chamado Emanuel, conforme Isaías 7:14, e Mateus 1 versículos 22 e 23, por revelação divina, escapou de um infanticídio coletivo, feito por Herodes, e fugiu para o Egito, e pela mesma revelação divina, depois da morte de Herodes, voltou para sua terra natal, e a história omite muitos anos da sua vida, e até que aparece João Batista, o enviado de Deus, pregando no deserto da Judéia, e batizando no Rio Jordão, e Emanuel vai ser batizado por ele, e assim tem início seu ministério. Escolheu 12 discípulos, e lhes fez conhecer a vontade de Deus, e os transformou em apóstolos, e lhes deu poderes,
para curar e expulsar demônios, ressuscitar os mortos, e os enviou como ovelhas, no meio de lobos. Quem são os lobos? Espiritualmente falando, os pastores de hoje, e naquele tempo eram os fariseus, saduceus e escribas, que são os senhores das religiões. E o próprio Emanuel, segundo o seu costume, todo sábado, ia à sinagoga para estabelecer o reino de Deus, e desmascarar os traidores, os filhos malignos. Agora eu peço a sua especial atenção, para falar algo muito importante. Emanuel não lia a Bíblia, e sim os rolos da lei e dos profetas. Vamos conferir com o texto. Isaías 61 versículos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E por causa desta leitura o diabo se levantou nos inimigos das profecias, começaram a tramar sua morte. Agora vamos ler a Bíblia. Lucas 4 versículo 20 até o 30. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda a certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza, que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. Levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles, e seguiu seu caminho. E assim cumpriu todas as profecias relacionadas a ele, e foi a Jerusalém pregar, defender a sua doutrina, e quando se retirou foi ao Monte das Oliveiras, para orar, e quando estava orando, Judas, o tesoureiro do seu ministério, foi vender ele por 30 moedas de prata, e assim cumprindo mais uma profecia, foi preso e flagelado, atrocidado e morto, mas seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o ressuscitou ao 3º dia, e o constituiu sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque, e ele vive eternamente.